Aí, ó, aqui na cabeceira. Fica aí. Aqui, ó. Eu digo que esse aqui pega bem, esse aqui pega de longe. Agora sim. Acertamos? Agora. É com grande alegria que convido para cantar comigo esta canção. Do grupo Os Monarcas, do meu amigo, cantor Ivan Vargas. Obrigado, Wilson Paim. Meu abraço. Sempre haverá campeiros, embora creia. Vamos fazer a prece. E o que não muda no povo é nossa hospitalidade. E depois da prece, eu vou fazer a abertura. Vou fazer a prece, vamos colocar esse trechinho aqui. Quer fazer a abertura? Eu vou fazer a abertura. Quem faz a prece, tu faz a... Eu vou fazer a Faz aí, abertura. depois faz a prece, tu faz o tema. Aí a gente debate e depois vamos desenvolvendo. Essa parte aqui é muito boa de falar. Vamos nos ater bem esse trechinho, porque o Evangelho, que aqui tem bastante coisa boa de nós explorarmos. Isso aqui se vosso irmão pecou contra vós, e ele exibir a sua falta em particular. Isso é muito bom de nós. Eu escutei aqui também depois, eu tinha ouvido lá também, que é a parte da Isso, sessão. assim, mais pra frente, isso, mas vamos pegar primeiro no perdão aqui, esse aqui nosso, depois vamos para a parte espiritual. Sim, ele pega esse. 97.7 MHz. Rádio Querência FM. Estúdios e transmissores nos altos do morro da Vila Alexandre. Telefone 3338-3864. Consegue ver, né? Depois te passo. Bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Espírita Diálogo Fraterno, levando até você o consolo, o esclarecimento e a compreensão de onde viemos, por que estamos aqui na Terra e para onde vamos após o nosso desencarne. Sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Começamos a nossa atividade com a nossa prece. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes da Querência FM. Um abraço fraterno ao nosso irmão Vila, a dona Vera, nossa amiga Marise. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em vosso lar, meu irmão, e em todos os lares aonde chega as ondas dessa rádio. Nesta hora, convidamos a todos aqueles que desejam receber a irradiação sobre as águas dessas energias puras de amor, de misericórdia divina, que possamos estar recebendo em nossos lares esta vibração de energias, para que essa medicação aplicada sobre as águas possa nos servir de apoio às soluções das nossas enfermidades. Vamos mentalizar Jesus todos juntos para receber esta bênção. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e de infinita misericórdia, eis que nos curvamos humildemente neste instante. Sobre nós rogamos a vossa misericórdia e proteção. Que esses fluidos de amor possam estar nos trazendo alento das nossas dores, das nossas aflições,
das nossas angústias, das nossas ansiedades. Que através do Evangelho que hoje vamos abordar, esse tema tão importante na nossa vida, o tema do perdão, possamos compreender a grandiosidade deste ato, porque é perdoando que somos perdoados, é amando que somos amados, e é respeitando que seremos respeitados. Que a tua luz, que a luz do teu Evangelho, Mestre, possa penetrar sobre todos os lares neste momento, levando alegria, paz, fraternidade e principalmente a união das famílias através do perdão e do amor. Nesta hora rogamos, Senhor, que todo aquele irmão ou irmã que depositou a sua água possa receber a vibração desta energia, que esses fluidos benéficos, curadores e retificadores possam se derramar sobre as águas, que todo aquele irmão ou irmã que destas águas beber com fé, que possam obter sobre elas a medicação adequada para o tratamento que tem necessidade, que a tua luz possa brilhar, Mestre, que essas águas possam se fluidificar. Muito bem, queridos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ler esse item 2, 3 e 4 aqui para a nossa reflexão. Jesus nos diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esta mensagem de Jesus aí, né, meu querido? Como é que nós vamos exercitar esse perdão? Muitas vezes dissemos, né? Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. E aqui Jesus vem nos trazer essa receita tão importante, né, meus irmãos? Bom dia a todos, queridos amigos da Querência. Estamos aqui novamente, o grupo Diálogo Fraterno, graças à misericórdia divina, trazendo a palavra hoje, falando sobre perdão. Muitas vezes no nosso dia a dia, tem pessoas que costumam dizer: eu sou uma pessoa muito correta, eu não faço nada de errado para ninguém, então eu exijo que os outros sejam corretos comigo. Ou seja, eu não perdoo ninguém. Isso nos parece um grande erro, né? Uma falta de humildade, porque quando exercemos a humildade, nós percebemos o quanto nós somos pequenas criaturas diante da criação imensa que é. Então nós temos que levar em conta que é necessário perdoarmos uns aos outros. Nós necessitamos do perdão, devemos perdoar porque também erramos contra as outras pessoas. E assim, temos que nos harmonizarmos diariamente. E o perdão, quando a gente não exercita o perdão, nós levamos para dentro de nós, costumamos dizer que lá para os porões da nossa alma, naquelas gavetinhas secretas, escondidas, todo rancor, toda mágoa, todo ressentimento, e tudo aquilo vai se transformando em o germe do desequilíbrio, nos trazendo desequilíbrios do ponto de vista orgânico das doenças do corpo físico, né, aparentes, do ponto de vista psíquico das doenças da alma, a depressão, a ansiedade, e tudo isso a gente vai guardando dentro de nós, e bastaria a gente se harmonizar através de uma prece diária, buscar uma conexão com a espiritualidade superior, porque muitas vezes a gente fica achando
que nós estamos necessitados de um amparo espiritual, mas não nos elevamos espiritualmente, achamos que a espiritualidade tem que vir até nós. E assim, meus irmãos, tudo é uma questão de sintonia, tudo é magnetismo, como nos disse Kardec, e devemos buscar a harmonia, a inspiração, a sintonia com os bons espíritos, e quando buscamos isso, renunciamos todo aquele egoísmo, toda aquela vaidade, o orgulho, e através de um coração brando. É preciso que tenhamos um coração brando, ou seja, com ternura na vida. A vida nos pede ternura, né? Estamos na primavera, um sábado muito bonito, buscando que a gente se harmonize, começando pela nossa família. Não temos em casa alguém que está precisando de uma palavra, me desculpe, me perdoe, eu errei, ou se alguém errou. E hoje a gente aproveita o fim de semana para reflexionar. Quantas vezes a gente briga até com a nossa esposa, o nosso marido, por questão tão insignificante, e passamos, na verdade, perdemos tanto tempo da nossa vida com questões tão pequenas diante da misericórdia divina, que é necessário que a gente ame, né, meus irmãos? Pois é, mas então as pessoas me fazem mal, me ofendem, e ainda eu tenho que perdoar? É isso que Jesus quer nos ensinar? Então, muitas vezes, dando o nosso boa tarde já para os ouvintes da Rádio Querência, e muitas vezes a gente diz, eu não perdoo. Invariavelmente, qualquer um de nós, né, ainda nesse processo que estamos de espiritualização, a gente diz, nós não perdoamos. E isso a gente muitas vezes vai olhar, nós que somos reencarnacionistas, né, somos espíritas, então a nossa vida não é algo isolado, ela tem um nexo passado, presente e futuro, e muitas vezes nos trabalhos mediúnicos na casa espírita, alguns espíritos vêm dar sua comunicação cobrando uma série de situações, e a espiritualidade, através das técnicas que nos fogem ainda ao nosso conhecimento, são esparsos os nossos conhecimentos em relação às técnicas que a espiritualidade utiliza para o tratamento desses espíritos que chegam na casa espírita, e ele diz, eu não perdoo determinada pessoa, porque ele foi que me fez tal coisa. Aí a espiritualidade faz um processo de retroação para algumas 2 ou 3 reencarnações atrás. E aí a gente vai observar que quem deu margem para aquela situação é aquele próprio espírito que está querendo cobrar agora. E nós mesmos, com os nossos filhos, nós que estamos na idade madura, eles fazem alguma peraltice e nós muitas vezes repreendemos, né, por estarem fazendo aquilo. Quantos de nós não fizemos o mesmo ou pior na nossa infância? Então, dando continuidade, nós todos precisamos o perdão recíproco. Nós precisamos nos compreender, nós precisamos nos amar, mas tudo, como a gente sempre fala, é um processo de construção, o perdão. Perdão não é algo que a gente diga, eu vou comprar no mercado e vou passar a perdoar. Nós temos que começar primeiro nos auto-perdoarmos. No processo que a gente tem de começar a nos perdoar as nossas dificuldades, nós vamos ter condições de perdoar nosso próximo. Se nós pretendemos ser espíritos, digamos, lucigênitos, como falam, lucigênitos, nós somos filhos da luz e somos filhos da luz, nós precisamos ter a capacidade de perdoar, como Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes 7, quer dizer, infinitamente. Então, é isso que nós precisamos para a nossa felicidade interior. À medida que nós desagregarmos de nós essas mágoas, esses ressentimentos, nós vamos ter uma própria saúde física muito mais valorizada, muito mais benéfica. Então, isso fica um convite que fica para todos nós. Que nós estamos falando aqui, e muitas vezes os ouvintes podem achar que nós
dominamos esse assunto. Ah, eles lá, aqueles 4 perdoam. Não, nós temos as nossas dificuldades. Nós fazemos a nossa meia-culpa aqui. Temos os nossos problemas e como fazer esse processo de perdão. Mas a gente tem que ter aquela primeira parte, que é ter a intenção e querer de colocar no dia a dia o perdão. Nós temos uma orientação, e vou fazer em forma de pergunta aqui, que nos diz assim: por que os misericordiosos obterão misericórdia? Pois é, misericordiosos, né? Nós precisamos de misericórdia, então é a lei de causa e efeito. Não é? O que nós fizemos, de bom ou de ruim, nós vamos receber. Então, como nós também precisamos, como Jesus ensinou na prece do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, precisamos ser misericordiosos, porque também nós precisamos de misericórdia. A compreensão que os outros precisam ter também, porque nós cometemos faltas graves também. Então, precisamos ser misericordiosos. E na própria oração do Pai Nosso nos traz também a sublime mensagem: seja feita a vossa vontade. Quando diz seja feita a vossa vontade, nos pede que a gente cumpra as leis divinas, e o perdão às ofensas, estamos cumprindo as leis divinas. E quando nós não cumprimos as leis divinas, o que nos cabe? Cabe o retorno daquilo que a gente entrega para o nosso meio. Se estamos entregando orgulho, estamos entregando vaidade, nós vamos ter como retorno toda essa carga negativa. Então, seja feita a vossa vontade, cumprir a lei divina, colocar as leis divinas no nosso dia a dia, e já que elas estão escritas na nossa consciência, temos responsabilidade de cumpri-las, né? E este perdão que Jesus nos fala, né, perdoar, para a gente perdoar os nossos inimigos, não é andar de braços com os nossos inimigos, como muitas vezes, né? Diz amar os inimigos, Jesus nos diz, né? Para a gente perdoar, para a gente se libertar dessa aflição, dessa angústia que a gente vive, em nosso benefício. Quem ganha com esse perdão somos nós. E ainda tem gente que diz, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Tá? Então, precisamos exercitar o que Jesus vem nos orientar, para que a gente possa viver melhor. Não é? Como o Jânio falou, eu e muitas vezes o casal briga, né, por coisas fúteis, pequenas, e passa um dia de mal. Nenhum toma iniciativa de pedir o perdão. Então, perdemos a oportunidade, nos diz a doutrina, que quem toma iniciativa de pedir perdão, mesmo que não tenha sido ele que tenha iniciado a rusga, não é? Já está dando um passo na sua evolução. Então, precisamos exercitar esse perdão em nosso benefício. A busca excessiva pela materialidade de hoje em dia é uma grande causa dessas situações de mágoa, de rancor. E a gente, quando busca tanto a materialidade, e quantos vivem uma vida inteira do lado de um familiar, de um amigo, de um colega, que houve a desavença por motivo de uma materialidade. Aquele familiar, muitas vezes, não, antes de morrer, eu vou dar um jeito, vou me reconciliar. Mas Jesus nos disse, né? Enquanto estás a caminho, reconcilia-te com os teus inimigos. O quanto está a caminho quer dizer, ainda de preferência na nossa mocidade, que estamos em pleno vigor de nossas forças físicas, que podemos reparar, que podemos dividir os fardos do dia a dia, porque quando chegar na velhice não vai adiantar. Já vai estar lá na beira do caixão, não adianta chorar. Então é necessário que a gente busque essa reconciliação o quanto antes, ou seja, nos libertamos. O perdão é libertador, né? E esta mensagem, que também é de grande valor, né? Que nós possamos estar entendendo essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: há na prática do perdão e na do bem geral, em que um efeito moral, há na prática do perdão e na do bem em geral,
mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver, neste caso, a causa da maioria dos casos de obsessão. Tá, então, né, queridos irmãos, muitas vezes, né, a gente fica vibrando, morreu, finalmente morreu, me deixou livre agora, não é? O meu inimigo, aquela pessoa que eu não gostava, desencarnou, não é? Mas, na verdade, livre está ele para nos obsidiar, e muitas vezes ele não consegue esse intento, né, de nos perseguir, de nos prejudicar, e vai nos nossos entes queridos que estão mais fragilizados. Então, para a gente ver, é por isso que Jesus frisa muito: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto está a caminho. Então, nós estamos tendo a oportunidade agora de nos reconciliar, vamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e caminhar em direção de quem nos prejudicou ou que nós o prejudicamos, porque não, nesse momento independe, não é? E ali no início do Evangelho também fala muitas vezes, uma maneira bem prática, de nós chamarmos em particular a pessoa que nós temos uma desavença. Não querer resolver na frente dos outros muitas vezes, não é? Vai se tornar uma discussão inútil muitas vezes. Então chamar em particular e conversar. Por que eu estou assim? Por que tu me trata assim? O que eu te fiz? Não é? Tirar limpo, mas não para brigar, para conciliar. Então aproveitar essa bela oportunidade que Deus está nos dando desta encarnação. Jesus, em todos os ensinamentos, todos aqueles que procuravam o socorro a Jesus, ele sempre finalizava e dizia: vais e não pequeis mais. Então, o que ele queria dizer com isso? Que no momento, esse significado do pecar, nós poderíamos traduzir assim: vais e não erres mais. No momento que nós não errarmos mais contra terceiros ou contra nós próprios, nós não temos necessidade de perdão. Então, no momento que eu viver uma vida conciliada com todos, na base do bem, na base da amorosidade, não existe essa necessidade futura de nós pedirmos o perdão, ou também de nós nos incriminarmos e de termos aquele sentimento do auto-perdão, que muitas vezes nós não nos perdoamos. Então, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Então, que nós possamos todos nós, dentro da nossa vontade, dentro da nossa intenção de fazer o nosso melhoramento íntimo, nós vamos viver uma vida de relação hoje que é muito agitada, vamos encontrar pessoas que muitas vezes vão criar algumas situações embaraçosas para nós, mas que nós possamos também ter esse outro ensinamento de Jesus: vigiai e orai, para que nós possamos todos nos mantermos harmonizados com o maior número de pessoas que cruzaram o nosso caminho nessa própria encarnação. E não devemos esquecer também que a nossa maior oportunidade de reconciliação é com aqueles que estão dentro do nosso próprio lar, que muitos deles foram nossos inimigos em outras oportunidades do passado e que hoje, justamente pela misericórdia divina, estão ligados a nós pelos laços de sangue, e muitas vezes não conseguimos vencer essas mágoas, esses ressentimentos, este egoísmo, este orgulho que está muito forte em nós ainda, e acabamos que estamos separados do nosso irmão por laços de sangue, do nosso pai, da nossa mãe, e não conseguimos vencer este egoísmo, né, de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas e de nos reconciliar. Essa é a maior oportunidade que nós temos, é dentro do nosso lar.
fazer essa reconciliação, essa reparação de erros do passado, então que tenhamos bem próximo de nós os laços de amor estreitados entre nossos familiares, para que essas pendências do passado, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas tolas ambições, muitas vezes que nos levam a não perdoar, que possamos vencer esses laços de dificuldades, né, pelo perdão. Muitas vezes são as sintonias, né, Wanderley? As sintonias diárias, porque a gente frequenta tanto lugar e às vezes depois de um dia de trabalho trouxemos para nossa casa algumas sintonias negativas. Por isso que indicamos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma forma de harmonizar o ambiente familiar, que a família se encontra, começa a conversar, falar sobre as situações do dia a dia, e muitas vezes encontramos soluções a partir dali para refazer um caminho. E assim o Evangelho no Lar faz do nosso lar um celeiro de bênçãos, de presença de espíritos protetores, de espíritos mais elevados, e não vamos sintonizando negativamente. Então recomendamos que faça o Evangelho no Lar uma vez por semana, no mínimo. Junte a família ali, coloque sobre a mesa um copo com água e escolha o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma Bíblia, uma leitura edificante, algo que sirva para harmonização. Nosso irmão Senerelli lembrou hoje, muito importante, queridos irmãos, se você tem algum problema com algum irmão, irmã, pai, filho, amigo, não é? Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos exercitar o perdão. Vamos até ele. Muitas vezes a gente tem vontade e fica esperando o momento, né, Senerelli? E esse momento nunca chega, nunca chega. Nós fizemos o momento. Vamos até lá aproveitar essa oportunidade e vamos experimentar como nos sentimos depois que exercitamos o perdão. Porque a gente tem que fazer isso aí. Como a gente está agora, com aquela raiva, com aquela mágoa dentro de nós, e como ficamos após fazer uma oração, né? E vai até essa pessoa e experimente a sensação que vai lhe dar. E não estamos aqui também dizendo que é fácil perdoar. Muita gente diz assim, eu não vou dar o braço a torcer. Então, aquilo ali é o orgulho, né? O orgulho ferido. O exercício do perdão, ele requer realmente uma comunhão maior com Deus, né? É exatamente essa situação de que o perdão é libertador, não é mesmo? O Senerelli colocou, né? Que nós estamos aprisionados a alguém pela falta de perdão. Quando perdoamos, nós seguimos adiante. Se aquela pessoa ao qual pedimos perdão não nos perdoa, a gente pelo menos fez a nossa parte e nos desvencilhou desta dificuldade, dessas amarras que nos prendem, né? A nossa consciência intranquila em saber que alimenta raiva, que alimenta muitas vezes situações que possam nos colocar para baixo, colocar triste, porque saber que nós temos alguém que nós não estamos bem com ela, né? Temos que nos reconciliar e nos libertar dessas amarras. Sim. Quantas vezes esse processo, desse vínculo que existe entre pessoas que estão desarmonizadas por qualquer seja o motivo, muitas vezes nós não vivemos a nossa vida para viver a vida do nosso desafeto, pretenso desafeto. Então, a gente não procura nem crescer, mas a gente procura pensar, tomara que aconteça tal coisa para determinada pessoa. E aquilo parece que nos satisfaz, sendo que no fundo nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Às vezes uma existência inteira. A gente deixa de construir, fazer a nossa construção interior, observando como se conduz o outro e tentando influir que a pessoa não tenha o sucesso necessário, sendo que nós deixamos de fazer a nossa própria construção interior. Então o perdão, como hoje nós já falamos anteriormente, o perdão ele não nos tenham aqui, como nós quatro aqui que estamos neste momento, que somos pessoas que lidam com o perdão com facilidade. Nós somos aprendizes também, com inúmeras dificuldades, mas procurando já
entender o perdão como o Jesus nos recomenda. Então, não nos tenham como alguém, como parâmetro. Somos necessitados, somos espíritos imperfeitos e em nenhum momento nos colocamos sob uma condição superior a quem quer que seja. Mas estamos aqui para esse debate saudável, para que nós possamos estender a maior número de pessoas esse processo de perdão, que nós estamos com muita dificuldade tentando construir dentro de nós, e para que todos também possam, se não for nesse momento, mas que possam repensar na possibilidade do perdão e, se possível, comece a colocar em prática. Esse exercício, né, a ciência não é só a doutrina espírita que fala. A ciência vem nos falar que a grande maioria das nossas enfermidades é causada por guardarmos mágoas, ressentimentos, sentimentos negativos dentro de nós que nos causam câncer, doenças graves aí. A ciência, pesquisando, nos traz essa resposta. Vamos convidar para o nosso Evangelho na Praça, né, Isso. antes aí. Todas as quintas-feiras, queridos irmãos. Às quintas-feiras, às 17 horas, Evangelho na Praça, ali no Parque Internacional, bem no Obelisco ali. Estamos juntos, essa equipe está lá também com o Evangelho, atendimento fraterno, livros para empréstimo, uma conversa em torno dos ensinamentos de Jesus. Todos são bem-vindos às quintas-feiras, às 17 horas. A maioria diz que o perdão não é fácil, né? O perdão não é fácil, mas Jesus também não disse que o caminho seria fácil. Então, o perdão, ele não é fácil porque o ressentimento, ele exige uma vingança. Então, a gente tem que reflexionar hoje que a única coisa que merece revide na vida é o amor. Então, o amor, ele é o libertador de todos esses dramas. Ele é o conciliador de todas as ofensas que as almas possam sofrer umas entre outras. Somente através do amor estaremos libertos. E assim é o programa, o grupo Diálogo Fraterno, é um grupo formado por trabalhadores das casas espíritas, e o objetivo é esse: sair um pouco das casas espíritas para levarmos a palavra, o consolo, levarmos a palavra da doutrina espírita àqueles que estão necessitados. E cada dia temos um tema diferente, temos perguntas também, os nossos amigos, nossos ouvintes podem fazer perguntas, nos trazer todas aquelas questões que nos deixam inquietos, né? As causas das nossas aflições. E assim agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, cumprindo os Teus desígnios, Senhor, e rogamos a assistência para todos aqueles que estão neste momento escutando esta palavra pelas ondas do rádio, que todos aqueles irmãos necessitados possam receber as bênçãos necessárias, Senhor, para renovar o alimento, todos possam renovar a sua fé, que todos possam retornar às suas oportunidades de vida, que este programa seja uma luz sublime, que cada um de nós possamos nos harmonizar, estarmos novamente aqui no próximo sábado, contamos com a audiência de todos. Muito obrigado a todos. Essa senhora é médium sua lá. Ela está com esse menino no hospital lá.